seu poder. Pedimos e tu nos responde. Pedimos e tu nos responde. Responde agora o nosso amor. Te adoramos, ó Espírito de Deus. Espírito de Deus, te adoramos. Espírito Santo. E que o seu tabernáculo seja aqui em nosso meio, em nosso meio. Aleluia. O seu Espírito resplandece em nós. Podemos ver o seu poder. Diga, pedimos e tu nos responde. Pedimos e tu nos responde. Responde agora o nosso amor. Te adoramos, ó Espírito de Deus. Espírito de Deus, te adoramos. Espírito Santo. E que o seu tabernáculo seja aqui em nosso meio. E te adoramos, ó Espírito de Deus. Espírito de Deus, te adoramos. Espírito Santo. E que o seu tabernáculo seja aqui em nosso meio, em nosso meio. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Na sua glória, Senhor. E não há nada igual, não há nada melhor a se comparar à esperança viva. Diga a tua presença. Tua presença. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor. Liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Então, tua presença, Senhor, tua presença.
Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar esse lugar. É o desejo do teu coração. Sermos inundados com a glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar esse lugar. Vamos isso nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Sermos inundados por tua presença. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A sua glória, Senhor. A tua glória, Senhor, é bem-vinda neste lugar. Para onde iremos nós? Essa altura tem palavras de vida eterna. Ah, bendito seja o teu nome. Que enviaste o Consolador para estar conosco até a consumação dos séculos. Assim jamais, jamais, em tempo algum, em lugar algum, nos sentiremos só. Ah, meu Deus, obrigado pela tua presença. O teu Espírito é bem-vindo neste lugar. O teu Espírito é bem-vindo na nossa casa, na nossa família e na nossa história, Deus. Aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar, Deus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. E flui Espírito de Deus. Dê essa liberdade para Ele nessa noite. E flui aqui neste lugar. Sobre mim, eu flui sobre mim. Ministro teu propósito. O meu coração é o teu altar. E vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Nosso coração é o teu altar. Queria que você aplaudisse o Espírito Santo bem forte. Aleluia. Aleluia. É tão bom poder sentir a presença dele. E ele agora vai usar mais uma vez a vida do pastor Gelson para falar ao nosso coração. Fique atento e receba a palavra de Deus. Pastor Gelson.
Em nome de Jesus. Vamos mais uma vez aplaudir bem forte o nome do Senhor. A paz do Senhor, queridos. Amém? Amém. Sejam todos bem-vindos. Se você puder estar de pé. Nós vamos meditar em Daniel capítulo 4, apenas o verso, nesse texto, verso 27. Daniel capítulo 4, verso 27. O texto diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Amém? Podeis assentar, filhos. Pai, nós te louvamos, te rendemos graças por estarmos neste lugar. Que corações possam ser impactados, transformados pelo poder da Tua palavra que liberta. E que aqueles que alcançarem, ouvir, compreender, entender, possam dar fruto para o louvor do Teu santo nome. Nós pedimos em nome de Jesus que através do Teu Espírito o Senhor venha ministrar o nosso coração e nos livrar, nos purificar, nos trazer, Pai, para mais perto de Cristo. E que assim como Paulo declarou dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, que nós venhamos ser transformados pelo poder da Tua palavra, a tal ponto de alcançarmos, sermos semelhantes ao Teu Filho, Pai, para o louvor da Tua santa glória. Te louvamos, pedimos que o Teu Espírito fale conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, Daniel foi um jovem levado cativo, e esse texto em particular vai estar se tratando de um conselho que ele vai estar dando a Nabucodonosor. Porque Deus vai revelar a Daniel uma situação muito delicada que Nabucodonosor vai passar. E Daniel, de fato, não quer que isso aconteça com Nabucodonosor. Então Daniel, tendo uma convivência com este rei, e este rei tendo em seu tempo, o poder ou a autoridade como não foi dado a nenhum outro rei sobre a terra, Nabucodonosor vai ser conhecido como aquele que é na estátua, o cabeça de ouro. O governo dele abrangeu um poder que nunca antes. Daniel então está aconselhando este rei, e o conselho é interessante por quê? Porque a Bíblia sempre nos convida, irmãos, a nós nos convertermos ao Senhor verdadeiramente. E converter-se ao Senhor de verdade é andar de maneira que o nosso coração, as nossas intenções, os nossos pensamentos se manifestem em obras, e a Bíblia chama obras de justiça, obras justas, que venham glorificar o nome do Senhor. Então, alinhar de fato o nosso homem interior com aquilo que é externo, sermos de fato, como disse Paulo a Pedro, se eu não me engano, isso está em Gálatas 4, Paulo vai chegar a Pedro e vai dizer: Pedro, seja uma coisa só, porque Pedro dissimulava. Uma hora parecia judeu, outra hora gentio, e ele não assumia uma postura firme em obediência à palavra plena. Então Paulo vai corrigi-lo dizendo: seja uma coisa só. Por quê? Porque as obras, elas vão falar muito a nosso respeito, ou elas vão dizer a verdade sobre nós do que somos de fato,
ou elas vão nos condenar no futuro, porque Jesus também vai declarar sobre a hipocrisia. A hipocrisia de alguns que falam e alguns até que fazem algumas obras, não porque de fato eles são ou desejam ser aquilo no coração, mas porque querem convencer alguém de que são o que de fato não são. Então alguns vão andar de maneira a tentar convencer ou iludir alguns. E aqui Daniel, tendo uma certa intimidade com Nabucodonosor e vendo que ele não andava corretamente, ele vai aproveitar de uma situação para dizer e declarar dos erros deste rei. Então ele, sabendo as suas injustiças, ele vai dizer: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça, ou seja, comece a fazer o que é justo, o que é correto, e desfaz também as tuas iniquidades pela misericórdia, ou seja, tenha misericórdia dos pobres, socorre os pobres de fato e de verdade. E nós temos visto muitas pessoas fazerem dos pobres apenas como uma massa de manobra, né? Para tirar proveito em todas as situações. E sem comentar muito sobre isso, mas nós percebemos, por exemplo, na época da política, quantos políticos não aparecem na sua casa, mas depois nem se lembram mais de você, porque o interessante para muitos deles é só conquistar a cadeia, conquistar aquilo que desejam. Aqui então Daniel está declarando que se você agir corretamente, você vai de fato estar anulando ou aniquilando aquilo que você vinha fazendo de alguma forma. E a Bíblia vai cooperar com isso, a palavra de Deus vai nos orientar a isso. Se você pegar algumas cartas que eu gosto muito, essas cartas, irmãos, são para estudos prolongados, né? Porque as cartas de Apocalipse, se você for no Apocalipse, o texto em Apocalipse, no capítulo 1, a partir aí do verso, aliás, 2, perdão, a partir aí do verso 1, nós vamos ver aí 7 cartas, e as cartas, todas elas, somente 2, né, não vão possuir esse termo, mas todas as cartas, a primeira carta, se você pegar no versículo 5, o texto vai dizer: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Então, arrepender-se nada mais é do que fazer o quê? Olha o que o texto vai dizer: lembra-te de onde caístes, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Por quê? Porque as primeiras obras eram justas, eram corretas, porém as obras agora não estão sendo corretas. Então, arrependimento, justiça diante de Deus, elas são vistas em obras que revelam esta justiça, atitudes que vão revelar esta justiça. Então Deus não vai se convencer com alguém que prega, com alguém que canta, com alguém que fala que ama, com nada disso. Aliás, João vai falar sobre isso. Ele diz: olha, não amemos de palavras, mas amemos em obras, em ações, em verdade. Então muitas pessoas podem dizer que amam alguém, como Tiago também fala sobre isso, mas ele diz: que adianta você dizer que ama alguém, vendo alguém nu, faminto e despedi-lo da mesma forma? Então este amor, se ele é verdadeiro, ele vai ter que ser acompanhado com obras. Então aquilo que é verdade absoluta em nós, justiça absoluta em nós, precisa ser acompanhado com obras verdadeiras, obras sinceras. Esse é um dos primeiros textos, mas todos os textos, pelo menos na maioria deles, você vai encontrar estas palavras de pedido de arrependimento. Quando você olha aí, olha, esta é uma carta, a primeira carta é a carta a Éfeso, a segunda carta é a carta a Esmirna. Só que essa carta a Esmirna é uma carta interessante, por quê? Eu queria que você olhasse para isso com muita atenção,
Porque Deus, irmãos, não vai olhar muito aquilo que você tem, aquilo que você possui. Para Deus isso não é muito importante. Para Deus o que é importante é o seu caráter, é a maneira como você vive. E aqui essa carta vai trazer para nós algo muito interessante, porque Nabucodonosor era o cabeça de ouro, era o rei mais próspero, mais rico, mais poderoso, era o cara. Mas aqui olha o que o texto vai dizer, versículo 9, falando sobre a igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, porém tu és rico. Por que a Bíblia diz isso? Que é pobre, mas é rico. É rico no sentido espiritual, por quê? Porque as obras agradam a Deus, mas é pobre no sentido financeiro, no sentido comum da vida, não tem muito recurso. Porém, esse texto em particular sobre a vida da igreja de Esmirna, que é a mais pobre, Deus não pede a ela nenhum tipo de arrependimento. Deus não fala sobre arrependimento acerca desta igreja. Quando você segue, temos aí a igreja de Pérgamo, e aí nós vemos novamente o Senhor dizendo acerca destes que praticam a obra dos nicolaítas, ou a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão era qual? Era aproveitar-se do dom que Deus havia dado a ele, de profeta, para tentar tirar dinheiro do povo e recursos do povo, fazendo com que o povo entrasse por caminhos errados e adquirisse, de certa forma, dinheiro acerca disso. Eu não vou detalhar, mas isso é mensagem para outro dia. Eu só quero que você ouça que no versículo 16 ele está dizendo: arrependa-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então ele está dizendo: olha, arrependa-te. Então há pessoas que praticam, mesmo dentro da igreja, coisas que não agradam a Deus e estão, a Bíblia chama isso de enganar-se a si mesmo, tendo a palavra da verdade na sua mão e não andando na verdade, tendo a palavra da justiça na sua mão e andando na mentira. O texto vai continuar, e se você pegar a carta de Tiatira, também vai trazer aqui inúmeras informações. Eu não vou me deter muito nela, mas há um texto aqui que chama a atenção, que é o verso 21. Olha o que Deus vai estar dizendo a esta igreja de Tiatira: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, olha o que Deus vai permitir: lança-la-ei no leito de dores, bem como em grandes tribulações, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, que ela pratica. Então nós temos aqui sempre o Senhor nos convidando a arrependimento, e aqui tem um segredo maravilhoso que diz assim: ó, eu lhe dei tempo. Tempo por quê? Permitiu que essa pessoa fosse parar no leito. E veja, mesmo uma pessoa que não morre da noite para o dia, ou seja, passa 3, 4, 5, 6, 10 anos em um leito, é Deus dizendo: em muitas ocasiões eu estou tratando com você para que você se arrependa, tenha tempo de confessar e andar ainda de forma correta para alcançar a eternidade. É ainda a misericórdia de Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Então a misericórdia de Deus ainda faz isso, né? Nós queremos seguir ainda rapidamente no 3, irmãos, aliás, no capítulo 3 da carta a Sardes. O texto vai dizer no versículo 3: lembra-te, pois, do que recebeste e ouvistes, e guarda. Então muitas pessoas recebem, ouvem a palavra, ouvem a verdade, mas não guardam. A Bíblia fala que você tem que ouvir e guardar, e praticar, e andar conforme a palavra, mas tem gente que despreza. Aí o texto segue: arrependa-te, mas se não vigiares desta forma, eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Ou seja, há situações em que Deus vai permitir que algumas pessoas ouçam a palavra, tenham tempo para se arrepender, mas quando elas não dão ouvido, quando elas caminham desprezando, Jesus falou sobre isso um pouco. Jesus disse: olha, esse povo me ouve de mau grado, com desprezo, não dão atenção às minhas palavras. E aí de repente acontecem situações, irmãos, e nós temos visto, né, algumas situações
em que a pessoa da noite para o dia, em poucos segundos, já partiu, já não está mais aqui, acabou, não tem mais esperança. Por quê? 9:27, se eu não me engano, de Hebreus, vai estar escrito exatamente isso. Ao homem foi ordenado morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. E se você não se arrepender antes dessa partida, a tua alma, meu irmão, a tua alma vai pagar um grande preço por não andar na verdade, na justiça. Então o Senhor, Ele vai revelar através de Daniel a situação de Nabucodonosor. Nabucodonosor vai ouvir da boca de Daniel: olha, você pode se corrigir a partir de hoje, pratique obras de justiça. A partir de hoje, ame ao próximo, ou seja, faça o bem aos pobres. E tem gente que não está nem aí para quem não pode lhe dar, lhe ofertar alguma coisa, pensa mais somente em agradar quem pode lhe ofertar alguma coisa. O texto vai seguir, aqui nós temos a igreja de Filadélfia, e se você olhar para todo esse texto, nós não temos nesse texto palavra de arrependimento, porque é uma igreja que agrada ao Senhor, uma igreja que anda nessa verdade. Quando você chega na igreja de Laodiceia, o texto novamente vai voltar a dizer, que essa igreja, apesar de ser rica, e aqui contrariamente a Tiatira, que era pobre, o texto está dizendo, versículo 17: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Porém, Jesus diz o seguinte: porém tu não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Então era rico nesta vida, mas espiritualmente, quando partir para a eternidade, o que tem não vai ter valor nenhum. O que possui nesta vida não terá valor nenhum. Por quê? Porque na eternidade, rico para com Deus é quem obedece a palavra. Rico para com Deus é quem anda de acordo com a palavra. Rico para com Deus é quem pratica a palavra de Deus na sua vida. Se você não andar conforme a palavra do Senhor, pensa comigo. Nabucodonosor era o homem mais poderoso e mais rico que já se teve notícia. E de repente, ele vai passar por uma situação muito calamitosa. Nabucodonosor, não vou entrar em detalhes, mas ele vai partir. Daniel não era tão rico como era Nabucodonosor, pelo contrário, ele era um servo. E era um servo que depois que Nabucodonosor partiu, ele foi até esquecido, até desprezado. Mas ele viveu até os seus últimos dias, passou por 3 reis, 3 reinos. Daniel ficou ali servindo. Eu não sei a idade correta, 98, eu não sei qual a idade que Daniel partiu. Eu só sei que Daniel foi prosperando. Por quê? Porque havia em Daniel uma preocupação em andar conforme toda a palavra de Deus, andar de acordo com a vontade de Deus. E Deus não somente o abençoava, como também prolongou os seus dias sobre a face da terra. E é bom que você e eu venhamos prestar atenção nisso. Então, quando o texto está falando, arrepende-te, essa igreja Laodiceia, e aqui eu quero falar de um particular meu, porque eu creio que é a igreja de hoje. É a igreja de hoje. A maioria das igrejas hoje são ricas, a maioria das igrejas hoje são prósperas, e na realidade a riqueza tem muito a ver com essa situação, porque muitos colocam o dinheiro como seu Deus, acabam colocando dinheiro como algo tão especial, além até do próprio Deus. E aí o texto vai dizer que rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas Deus diz: não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu, porque não atenta para a palavra de Deus. Aí o Senhor vai dizer ainda: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não sejas manifesta a tua vergonha, a tua nudez, colírio para ungires os teus olhos, para que você enxergue de fato o que precisa ser enxergado. Por quê? A Bíblia fala que a nossa vida não é por vista, é por fé, e você precisa enxergar as coisas pela fé, atentar para esta palavra tão pequenininha e começar a enxergar pela fé. Eu entendo a Bíblia Sagrada como a visão do que é espiritual. Aqui está revelado. Se você quer enxergar o mundo espiritual, enxerga através da Bíblia. Leia, medite,
aprenda. Eu acredito que depois que você ler a Bíblia toda, umas 3, 4, 5, 6 vezes, você vai começar a compreendê-la. Mas é preciso perseverança e insistência, porque isso aqui está falando de uma eternidade. Vale a pena gastar tempo lendo este livro e meditando nele diariamente. O texto vai dizer que essa igreja rica, o Senhor vai chegar para ela no verso 19 e diz: olha, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então Deus ama e Deus continua amando, porque Ele é amor eterno. Mas Ele vai dizer: portanto, seja zeloso e arrependa-te. Então o arrependimento você vai sempre encontrar em toda a Bíblia. Quando você olha, por exemplo, para Mateus 3, João Batista, precursor de Jesus, já vai começar dizendo, pregando: arrependa-se, arrependam-se. Então, sempre esse texto, ou esse tema do arrependimento vai estar em toda a Bíblia, porque o que é arrependimento? É dar meia volta, é parar de fazer o que é da carne. O que é a carne? O que a natureza carnal quer? A natureza carnal quer se dar bem em tudo, quer realizar todos os seus desejos e vontades. A natureza carnal é assim. Quando você pega, por exemplo, uma ilustração bem simples, bem simples. Quando você olha, por exemplo, os animais, eles não têm a nossa consciência de certo e errado. Os animais, eles vão pelos seus próprios desejos, pela sua própria vontade. Então, se um animal tem fome, e essa fome não for saciada por nada, eles se matam entre eles. E eu vi uma cena, eu não sei se eu já falei, mas me chocou muito, porque eu estava ali na fazenda Tanque, e havia na casa de Dona Dina, lembro do nome da Dina, havia um rio que passava ali perto, e do outro lado parecia uma ilha. O rio abria em 2 braços e a gente não tinha nem como alcançar o outro lado, mas ali foi deixado pelo dono daquela área alguns porcos, e os porcos foram criando, e quando tinha alguma coisa para eles comer, eles foram comendo, e de repente eu vi um terror lá. Eu era bem jovem, acho que eu tinha 10 anos, 12 anos, alguma coisa assim, e aí de repente eu vi os porcos comendo os próprios filhotes. Os bichinhos gritavam, mas o bicho grita, Quem já ouviu o porco gritando? Eles comiam a cabeça dos bichinhos, arrancavam, comiam, porque o dono desapareceu, deixou os bichos com fome, então um vai comer o outro. Está com desejo de comer e vai matar e vai comer. Então isso é um ser carnal, uma natureza carnal. Mas quando o ser é espiritual, ele vai atentar para a justiça. O que Jesus preferiu fazer? Como ele é espiritual, porque ele nasceu do Espírito, o que Jesus vai preferir fazer? Preferir apanhar do que bater, preferir morrer no meu e no seu lugar do que matar alguém. Então Jesus vai manifestar a realidade sublime de um ser que é espiritual. Quando você pega o capítulo 3 de João, se você abrir o capítulo 3, Jesus vai falar sobre esse novo nascimento. Então olha bem, as obras que você pratica vão estar diante do Senhor, e naquele dia Deus não vai deixar passar nada em branco. Nós temos aqui alguns recursos naturais, algumas câmeras que nos filmam, alguns gravadores que nos gravam, algumas coisas que anotam a nossa caminhada. Mas na eternidade, meu irmão, Deus nos deu algo que eu não vou saber diagnosticar, só na eternidade nós vamos entender. Deus nos deu a consciência, Deus nos deu o subconsciente. Há coisas em nós que estão gravadas, que é a nossa vida inteira, e que quando chegar na eternidade você não vai ter como esconder. A Bíblia fala que é nós mesmos. A Bíblia fala: e todo joelho se dobrará diante de Deus, e toda língua confessará diante dele tudo que tiver feito, seja bom ou seja mal. É você que vai ter que falar tudo, porque a história sua você viveu. As coisas que você praticou estão registradas em você, e você mesmo entende isso, você mesmo não enxerga isso. Mas Deus colocou em nós um espírito, uma alma, nos deu um corpo,
E nós somos dotados de capacidade que nós nem mesmo entendemos, mas o Deus que nos criou e que nos conhece, Ele revela todas as verdades na sua palavra. E ai de mim de você, se não andar com justiça e com retidão, porque a Bíblia vai dizer, isso aqui é um texto que deveria nos apavorar, deveria nos assustar, nos fazer tremer, porque o texto diz que Deus, Ele é exigente. Exigente. Sabe por que Ele aceitou a morte de Jesus na cruz? Porque a Bíblia fala que nele não se achou pecado, Ele foi perfeito. Se Jesus tivesse cometido pecado, meu irmão, até Ele seria rejeitado. Mas como Jesus foi perfeito até a morte de cruz, Ele foi aceito porque Deus é terrível. O Pai é terrível em relação à justiça. Então quando Ele nos convida a nos arrependermos, olha o que vai dizer o 3. O 3 João, e eu já estou seguindo para o encerramento. Há um encontro de Jesus com Nicodemos, e ele foi ter com Jesus de noite, porque de noite é possível alguém se esconder, né? Olha o que Jesus vai falar. Ele foi ter com Jesus de noite. O versículo 2 diz assim: este foi ter com Jesus de noite, né? Por que de noite? Jesus vai responder isso. Ele vai de noite por quê? Por que geralmente as pessoas gostam de fazer coisa errada no escuro de noite, né? A maioria. Por quê? O versículo 20 diz assim: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. É Jesus falando. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então luz é conhecimento, luz é revelação, luz é estarmos aqui. Cada um está se vendo como é externamente, mas diante de Deus, a luz dele te enxerga interiormente. Ele sabe teu pensamento, tuas intenções, o que você fez ontem, enfim, conhece a nossa vida de frente para trás, de trás para frente, não há como esconder. Ele vai falar para Nicodemos isso aqui, porque Nicodemos veio buscá-lo à noite, tentar falar com ele à noite, e ele vai dizer a Nicodemos, versículo 3: em verdade te digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Por quê? Porque Nicodemos nasceu de carne, carne é carne. A natureza carnal tende a isso. Todos nós temos essa tendência. E nós vamos viver nessa carne até o fim dos nossos dias. E essa carne vai nos tentar a andar no erro. Essa carne vai nos tentar a mentir, a prostituir, a roubar, enfim, fazer um monte de coisa errada. Essa carne vai sempre dizer: não, isso aqui é fácil, ninguém vai ver não, pode pegar escondido. Mas Deus está te vendo, sua consciência registra. Tudo que você faz errado, você vai carregar para a eternidade. Mas também tudo que você fizer corretamente, você vai levar para a eternidade. E o convite de Deus, o convite da palavra é: ande em retidão, ande em justiça. Por quê? Porque todos nós vamos encontrar com aquele que é o maior juiz de todos os juízes, aquele que criou os céus e a terra. O texto segue aqui dizendo: perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá eu voltar ao ventre da mãe e tal? Versículo 5: em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Ou seja, isso aqui é um resumo só nisso, né, irmãos? Nascer da água e do Espírito é aquilo que Jesus vai falar lá em Marcos 16, 15. Ele diz: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, ou seja, nascer da água, né? Crer e for batizado, será salvo. Batizar-se nas águas, e quando você batiza nas águas, o batismo é feito em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então há um novo nascimento a partir do batismo. Aí o texto segue dizendo: olha, eu vou só ler novamente para encerrar aqui. Em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o texto 6 é o que eu mais gostaria de meditar com os irmãos e deixar no seu coração. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então preste atenção nisso. Nascido da carne é carne. Então quem nasceu da carne, por mais que tenha a intenção de ser bonzinho, seja lá o que for, sempre vai estar errando, porque a carne, ela é frágil. Jesus falou: a carne é fraca, você não pode confiar na carne, você não pode confiar. Paulo disse assim: porque os meus membros trabalham contra mim, o que eu quero eu não consigo, e o que eu não quero é isso que eu faço. A carne só quer o que não é o correto. E aí o texto vai seguir dizendo: carne
é fraca, a carne é carne. Nascido do Espírito é Espírito. Aí Jesus vai dizer, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então, se você nasce do Espírito, se você ouve a palavra e deixa Deus te gerar de novo, a Bíblia está falando sobre esse novo nascimento, nascer desta verdade, nascer em obediência à palavra de Deus, você vai começar a ver mudança em você. Por quê? Tudo que você for fazer a partir do momento que você encontra Jesus e que a carne desejar te dominar, você vai ver o Espírito te incomodando, dizendo, você sabe que isso não é certo, você sabe que esse caminho não é o correto. E aí o Espírito vai estar te fortalecendo no seu homem interior, para que você vença a tua natureza carnal e caminhe em santificação, fazendo boas obras, para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. E nesse procedimento, nesse caminhar, você tem garantida a sua vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Isso é particular, irmãos. Eu não posso andar correto por você e nem você por mim. Isso é de cada um. Você vai sair daqui, faz da sua vida o que você quiser, anda do jeito que você quiser, mas tem uma eternidade nos esperando. E nessa eternidade, se você pegar ainda o capítulo 3, deixa eu ver, Jesus, de Lucas, esse texto é uma resposta. Se você tem uma dúvida, o que é arrependimento? Eu vou só encerrar com isso aqui. Lendo já é o suficiente. Capítulo 3 de Lucas, a partir do verso 8, olha o que João vai dizer: produzir frutos dignos de arrependimento. Então, assim como a carne produz frutos, e os frutos da carne ou as obras da carne são prostituição, mentira, lascívia, roubo e tudo mais, corrupção, enfim, há frutos que são de arrependimento. Quando ele está falando sobre o fruto de arrependimento, as pessoas perguntam a ele: que faremos então? O que é esse fruto de arrependimento? Olha o que ele vai dizer. É simples. Você precisa entender isso. O que é fruto de arrependimento? João vai lhes responder: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimento, faça o mesmo com quem não tem. Também chegaram os cobradores de impostos. Ele disse: mestre, nós, o que devemos fazer? João respondeu: não peças mais do que lhes foi ordenado, ou seja, cobra só o que é justo, porque geralmente o cobrador de impostos quer sempre arrecadar mais, tirar mais dos pobres. Olha o 14, os soldados perguntaram a ele: e nós, o que faremos? A ninguém trateis mal. O soldado geralmente se sente uma autoridade e acha: eu posso fazer qualquer coisa, bater, espancar, que ninguém vai se levantar contra mim. Ele diz: a ninguém trateis mal, seja justo. A ninguém trateis mal. E ele diz ainda: não deis também denúncia falsa. Já viu por aí alguns policiais jogando arma onde não tem, matando gente que não estava nem armado e falsificando coisas. O texto continua: e contentai-vos com o vosso salário. Por quê? Porque a possibilidade do camarada estar lá no trânsito e falar: olha, eu não vou te multar não, mas me dá alguma coisa aí, olha a minha mão. Então está dizendo, o fruto do arrependimento verdadeiro é andar em toda justiça. Então, se você anda na justiça, você de fato não se arrependeu dos seus pecados, você quer continuar nos erros. Mas quem de fato se arrependeu vai procurar andar no caminho certo. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você entendeu, diga amém. Amém. E aplaude a palavra do Senhor e que você quer louvar. Glória a Deus. Ande em toda a justiça, em toda a retidão, e certamente você agradará ao Senhor. Curva a tua cabeça, deixa eu orar com você e por você. Pai, mais uma vez nós entramos diante da tua presença. E tudo que lhe peço é que o teu Espírito possa conduzir cada coração, cada mente, cada vida neste lugar, cada família que se representa aqui, no temor do Senhor. Que nós venhamos andar em toda a verdade. Alguns até se gabam quando passam a perna em alguém, quando tiram vantagem de alguma situação, mas a tua palavra nos convida a andarmos na justiça, naquilo que é reto. Que o Senhor nos ensine a andar em toda essa justiça que agrada ao teu santo nome. Bem-aventurados são aqueles, diz a tua palavra,
que andam de acordo com a tua palavra. O texto sagrado vai dizer que muitos que se dizem até pobres, a tua palavra diz: vale mais o pouco que tem o justo. E eu vou repetir: vale mais o pouco que tem o justo do que as muitas riquezas dos ímpios. Quem conquista pela retidão pode ser pouco, mas na eternidade vai valer muito. Quem conquista pela corrupção, pelo roubo, pelo engano, pode juntar muito nesta vida, mas na eternidade não vão ter nada. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito possa conduzir cada coração em toda a retidão que agrada ao teu nome. Eu oro abençoando a todos e pedindo sobre nós a tua misericórdia, o teu perdão, a tua graça, e que o teu Espírito, através da tua palavra, nos ajude a andarmos na retidão da tua santa palavra, em nome de Jesus. E você que assim concorda, diga amém. Diga graças a Deus. E mais uma vez aplaude a Ele, glorifica a Deus. Se você puder estar de pé, bendito seja Deus. Nós vamos estar fazendo um clamor por Juarez, sogro do Amadeu. Ele está internado. E se você tem alguém que está enfermo, ou se você mesmo está enfermo, coloque por fé esta mão em cima da enfermidade. Nós vamos estar orando agora, fazendo um clamor diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, na autoridade que o Senhor nos tem dado, no nome de Cristo, o próprio Cristo declarou dizendo: no meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, farão maravilhas. E nós invocamos o teu santo nome, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E é no nome de Jesus que nós abençoamos nesta noite a vida do Juarez. Eu não sei como ele se encontra, eu não sei a situação, o estado dele, mas que no nome do Senhor Jesus Cristo, seja ele agora tocado pela unção divina, pelo teu Espírito, que haja um toque da parte do Senhor naquela vida, órgãos sejam restaurados, a força seja restaurada, em nome do Senhor Jesus. Receba ele saúde para a glória do teu santo nome. E eu concordo nesta noite com cada pedido, com cada oração, com cada súplica, com cada clamor que é feito diante do Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor venha cessar estas dores, estas infecções, venha cessar, meu Pai, essa degeneração dos ossos, essas inflamações dos nervos. Todo mal seja agora arrependido, expulso, desfeito, desintegrado no poder do nome do Senhor Jesus. E toda a vida, todo o coração que junto comigo ora, que junto comigo clama-te e crê, que em nome do Senhor Jesus receba da bênção do Senhor, do favor do Senhor, no nome de Jesus. E você diga amém. Diga: eu recebo a minha bênção em nome de Jesus. Deus vos abençoe, abençoe ao Juarez. Deus vos dê saúde em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Ele está aqui, amém? Ele está aqui. Eu estou querendo continuar. A hora está falando, parou. Digno de glória, de louvores. Levante sua mão. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória, de louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual.
depressão. Em nome do Senhor Jesus, o espírito de depressão seja desintegrado, perca toda a força sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado. Diga, seu irmão, foi muito bom ter você aqui. Segunda-feira venha, traga mais alguém. Amém. Até segunda, querendo Deus.